Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Se você descer lá no versículo 10, diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Agora o versículo 13: E ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Você pode dizer essa frase comigo? 1, 2, 3 e... Operando eu, quem impedirá? Você pode se assentar, glorificando a Deus por essa palavra tão especial. Se você ama a Bíblia, adore ao Deus da Bíblia, que certamente tem uma palavra para o seu coração aqui nessa noite. Gente, eu li com vocês, gente, um texto muito conhecido, o texto de Isaías 43, texto muito inspirador. As nossas igrejas usam muito esse versículo nas campanhas que realizamos, campanhas de milagres, campanhas de libertação. Texto muito interessante de ser analisado, de ser estudado, ouvido. O livro de Isaías é um livro fabuloso, é um livro muito importante no cânon sagrado. O livro de Isaías, ele, não obstante, é citado mais de 400 vezes no Novo Testamento. Por isso ele carrega o estigma de ser o profeta messiânico, não é? O livro de Isaías, ele está plantado dentro de um contexto histórico de apostasia e adultério espiritual, gente. Deus levantou Isaías para profetizar, pastor. Não estava mel na chupeta não, gente. O negócio estava feio. Estava feio. Era realmente defesa da fé, defesa das sãs doutrinas, defesa da que Deus tinha para operar em Israel. Ele levanta Isaías num contexto perturbador. Tão perturbador que as pessoas, irmãos, elas, mesmo distante de Deus, pastor Adriano, mesmo adulterando espiritualmente, adorando outros deuses, eles se encontravam numa ocasião de prosperidade. Isso fazia com que eles sentissem que eles estavam fazendo a coisa certa, pastor Fernando. E duro é lidar com um crente que está fazendo a coisa errada e achando que está certo. Já teve essa experiência, irmão? A pessoa está todo mundo em volta dela vendo que ela está cavando um buraco, pastor Rubens, para ela poder deitar. A cova ela mesma está cavando, e você está alertando ela, mas ela acha que está certo. O contexto dos crentes de Israel era esse. Era um povo que estava fazendo iniquidades, cometendo pecados, e achando que, porque estavam prosperando, estavam bem, estavam indo bem. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não é porque as coisas na sua vida estão dando certo que o diabo parou de ser diabo e o pecado parou de ser pecado. Não é porque Deus não castigou você, não colocou você numa cama, não tirou a sua saúde, não tirou os seus bens, que pecado deixou de ser pecado e que distância de Deus é distância de Deus. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos aqui nessa noite, que haja realmente uma relação íntima com o Espírito Santo, para que Ele possa nos lembrar da importância de andarmos nos caminhos do Senhor, sem vacilar, porque Ele vem buscar uma igreja santa,
uma igreja remida, uma igreja comprada. Esta igreja que o profeta Isaías começa dizendo: eu te remi, eu te comprei, eu te chamei pelo teu nome. Irmãos, nós não somos um povo qualquer, nós não somos mais uma igreja com as portas abertas na terça-feira à noite. Nós somos o povo de Deus, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui por uma missão e nós não podemos vacilar. Nós não podemos vacilar. O livro de Isaías é um livro interessante em vários aspectos, mas para já entrarmos um pouco naquilo que Deus tem para os nossos corações, ele tem uma subdivisão clássica. Todos os bons teólogos apontam essas duas divisões, né? essa subdivisão no livro de Isaías, que é a divisão do capítulo 1 até o capítulo 39, onde nós vamos encontrar palavras duras, palavras de arrependimento, palavras de juízo, palavras que pesaram aos ouvidos de quem ouvia. E do capítulo 40 ao capítulo 66, as promessas de Deus de liberdade, as promessas de Deus de santificação, as promessas de Deus de trazer de volta, as promessas de Deus de cumprir promessas. E é nesse contexto, do capítulo 40 ao 66, que nós encontramos o texto que lemos, capítulo 43. Ou seja, estamos na área do cânon sagrado, onde existe aqui então Deus reafirmando promessas ao seu povo, reafirmando um pacto com o seu povo, um compromisso com o seu povo. Ok? Até aqui vocês estão comigo, amém? Maravilha. Então nesse capítulo 43 que eu li com vocês, Deus vai mencionar aqui algumas promessas, que são promessas incondicionais. Aqui existe uma discussão grande sobre o tema promessa. Afinal de contas, eu não sei você, mas eu fui criado com muitos louvores. Quem tem promessa não morre, quem tem promessa não vai para lá, não vai para cá, quem tem promessa não sobe, quem tem promessa não desce, e quem tem promessa não... Irmãos, tem promessas condicionais e promessas incondicionais. O cânon traz aqui para a gente, o texto bíblico está trazendo uma promessa que não tinha nenhuma circunstância capaz de condicioná-la a não acontecer. Deus estava dizendo: eu chamei vocês, eu remi vocês, vocês são meus. Se vocês passarem pelas águas, vocês não morrem afogados. E se vocês passarem pelo fogo, o fogo não vai queimar vocês, porque vocês são meus. Não temas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, eu não sei o momento que você está passando na sua história, se você está naquela fase boa, onde está tudo indo bem, onde o vento está soprando a favor, ou se você está naquela fase ruim da vida, que o vento está contrário, a maré está alta, as ondas estão entrando dentro do barco. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas fato é que existe uma promessa de Deus sobre você e sobre a sua casa. Existe uma promessa, uma palavra de Deus dispensada a você, quando você entregou a sua vida para Jesus. Jesus tem um pacto com você, Deus tem uma aliança com você e com a sua família. Ele não abre mão de você, Ele escolheu você, e ainda que você passe por circunstâncias difíceis, Ele vai estar com você, Ele vai estar do seu lado. E o versículo 13 então, o profeta Isaías começa dizendo: ainda antes que houvesse dia, oh aleluia, eu sou. Aleluia. O profeta começa dizendo: olha, antes que eu formasse o contexto e o conteúdo do que separa o dia da noite, eu já era Deus. Antes que eu formasse a natureza, os peixes, antes que eu formasse os animais, antes que eu formasse as ervas do campo, as árvores, eu já era Deus. E um Deus assim não pode ser de forma alguma questionado no que faz. O nosso Deus sabe de todas as coisas, o nosso Deus está em todos os lugares,
O nosso Deus pode todas as coisas, o nosso Deus sabe de todas as coisas, e ainda assim Ele cuida de você. Aleluia. Agora, quando Isaías escreve isso, quando o próprio Deus revela esta verdade absoluta, ainda que houvesse dia, eu sou. Deus estava então se referindo ao homem, dizendo: eu nunca parei de me mover em direção aos meus propósitos, aos meus planos. Eu nunca deixei plano meu de lado, eu nunca deixei propósito meu parado. Deus, mesmo antes de formar a terra, já estava trabalhando nos propósitos que Ele tinha. E por que não dizer, irmão, você é um plano do Senhor, você tem um propósito. Deus chamou você porque Ele tem um objetivo para você, um objetivo para a sua vida. Mesmo antes que houvesse dia, Ele já tinha arquitetado todas as coisas, e Ele permanece no controle delas. E é interessante que, se nós formos lá em Gênesis e entendermos esse momento bíblico que Isaías estava mencionando aqui, nós vamos encontrar então o versículo 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e... Me ajuda aí, irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. E aí depois o versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Aqui nós encontramos, irmãos, teologicamente falando, a teoria do intervalo, que é a teoria onde a terra que já existia, que Deus já tinha formado, agora seria habitada por Deus, seria reestruturada por Deus. E é este momento então que Isaías está trazendo como verdade, ao dizer: antes que houvesse dia, eu sou. E o que isso é e o que isso faz sentido para mim e para você? E no que isso impacta a nossa vida? Significa então que as coisas que Deus fez em um momento, em outro momento Ele reorganiza. Em outro momento Ele transforma o caos em beleza. Em outro momento Ele pega o que não está fazendo sentido e dá um sentido para aquilo. Deixa eu trazer uma palavra profética para a sua vida. Eu não sei como foi criado coisas na sua vida, como foi que você formou o seu casamento, como chegaram os filhos para você, como a sua vida profissional se desenvolveu. Eu não sei como você começou a sua história, mas eu vim aqui para pregar uma palavra para o seu coração, e é uma palavra que vem do céu. Ainda que talvez Deus não estivesse agindo de uma forma direta quando você tomou algumas atitudes, hoje Ele está dizendo para você: eu vou organizar as coisas na sua vida, eu vou colocar coisas no lugar na sua vida, eu vou agir na sua história, porque antes que houvesse dia, eu sou. É por isso que a igreja adora Ele, é por isso que a igreja clama por Ele, porque Ele é o Deus que nós precisamos que Ele seja. Deus está convidando hoje você a deixar Ele desenvolver coisas na sua vida que ao longo dos anos foram perdendo sentido. Deus está convidando você hoje a deixar Ele entrar em situações que você guarda para você mesmo, não conta para ninguém. Situações que talvez você tenha vergonha, mas Deus está dizendo: eu sou o Deus que quando eu entro no caos, assim como a terra estava sem forma e vazia, quando eu começo a trabalhar, aleluia, quando eu começo a fazer, quando eu me proponho a desenvolver, quando eu me proponho a realizar, oh aleluia, coisas extraordinárias acontecem. Aquilo que não estava bom começa a ficar bom, aquilo que estava se perdendo começa a fazer sentido. Então, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, irmã,
não leva de novo essa dor para sua casa. Põe ela hoje no pé do altar aqui. Entrega para Jesus essa situação que você está enfrentando no peito. Você está enfrentando na raça. Você já não tem mais condição, mas você está tentando enfrentar. E Deus está dizendo: eu sou teu Deus. Você não vai conseguir, mas eu consigo. Você não pode, mas eu posso. Você não sabe, mas eu sei. E eu sou o teu Senhor, o teu Senhor, o teu Senhor, o teu Senhor, o teu Deus, o teu Pai, o teu ajudador, aquele que te ama, aquele que cuida de você, aquele que te ajuda, aquele que estende a mão para a sua vida. Eu sou, diz o Senhor. Aleluia. O que acontece é que às vezes a gente fica achando que a gente é capaz de resolver coisas que estão fora da nossa alçada, que a gente é capaz de desenvolver soluções que estão fora da nossa alçada. Olha aqui bem para mim, em nome de Jesus, que isso aqui é sério. Você não muda ninguém. Quem muda pessoas é o Espírito Santo. Você não muda pessoas. Quem muda pessoas é o Espírito Santo. Quem sabe você esteja a ponto de desistir de um filho, de um neto. Eu não oro mais, só me dá problema. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: continua orando, porque o Deus que faz coisas grandes, o Deus que faz coisas novas, o Deus que reorganiza, o Deus que autoriza, o Deus que traz beleza, o Deus que age, está aqui para operar na sua vida e na sua história. Aleluia. Ele tem esse poder de reorganizar coisas. Na parte B do versículo, pastor, uma frase muito impactante, que diz assim: e não há ninguém, que possa livrar-se das minhas mãos. Irmãos, esse texto aqui, e eu sou assembleiano, apesar que eu estou meio largado hoje, né? Mas eu sou assembleiano desde que eu nasci. E esse texto aqui, já vi muita gente, pastor, pegando para oprimir os outros, né? Oh, rapaz, da minha mão você escapa, mas da mão de Deus não. Da minha mão você escapa, mas da mão de Deus não. Um texto utilizado para oprimir, trazer para perto, corrigir. Só que eu quero ressaltar uma verdade com vocês, irmãos, sobre as mãos de Deus. Deus tem prazer de estender a mão sobre você para te abençoar. Isso é Bíblia, tá bom? Deus não quer o seu mal, Ele quer o seu bem. Não deixe ninguém transformar Deus num vilão que está te perseguindo. Deus é um pai que te ama. Mas espera aí, pastor, está dizendo aí que ninguém pode escapar da mão do Senhor num contexto de correção. Antes da correção, eu preciso fazer menção da misericórdia do Senhor. A misericórdia que nos alcança a cada manhã. A misericórdia que se renova a cada nascer do sol. A misericórdia capaz de transformar o homem vil num homem santo e íntegro. A misericórdia perdoadora de um Deus que deseja o seu bem. Jeremias vai dizer: eu sei os pensamentos que tenho para vós, são pensamentos de bem e não de mal, a fim de vos dar um futuro de esperança.
Jesus tem um propósito de estender misericórdia aos seus amados, aos homens. Jesus tem um propósito absoluto de estender misericórdia a todos aqueles que caminham nessa direção. Veja o que aconteceu, por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 9, quando Tiago e João entram numa cidadela de samaritanos, numa aldeia. E depois de serem rejeitados por aqueles samaritanos, eles vão até Jesus e dizem: Jesus, eles rejeitaram a gente. Você não quer que eu peça para cair fogo do céu e consumir todo mundo? Eu até vi um pastor esses dias falando, achei um barato, que João era o apóstolo do amor. Imagina o apóstolo bravo, né? Porque o apóstolo do amor estava dizendo aqui: Senhor, o senhor quer que eu manda descer fogo nessa aldeia aqui, matar todo mundo? E a resposta de Jesus é interessante, porque Jesus repreende ele e diz assim: vocês não sabem de que espíritos vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para julgar e destruir, mas para salvar. Deixa eu te falar, irmão, a gente até merecia o fogo do céu caindo na nossa cabeça de vez em quando. A gente até merecia algo mais drástico da parte de Deus. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente lembra que Ele se derramou por nós. Ele se entregou para estender uma vez mais misericórdia sobre as nossas vidas. Misericórdia sobre uma vida de um pecador, de alguém que erra. Irmão, você não está num lugar onde você está para ser condenado. Você está num lugar para você ser perdoado, para você ser restaurado, para você receber uma nova chance, para você receber um novo momento, uma nova oportunidade. Deus é um Deus de misericórdia. Antes do juízo sempre haverá misericórdia. Antes do juízo sempre haverá uma oportunidade. Veja que Tiago escreveu no capítulo 2, versículo 13: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Grande problema, irmão. E isso, gente, não anula o juízo de Deus. Haverá sim juízo, mas antes do juízo haverá perdão e misericórdia para quem o quiser. O próprio capítulo 2, versículo 13 de Tiago, que eu li o final com vocês, vai dizer: quem quiser misericórdia vai alcançar. Tem misericórdia em Deus, irmão. Tem perdão em Deus, irmã. Por que você fica ouvindo mais Satanás do que o Espírito Santo? Tem perdão no nosso Deus. Mas pastor, eu fiz tudo errado, eu perdi minha casa, eu perdi minha família, eu perdi meu ministério, eu perdi meus amigos, eu perdi meu pastor, eu perdi isso, perdi aquilo. Deus está dizendo: eu tenho uma nova oportunidade para quem quiser misericórdia. Tem espaço sempre. Ageu capítulo 2, versículo 17. Se tiver aí no computador, põe aqui para a gente ler em nome de Jesus. Olha isso, irmãos: feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse-se para mim, diz o Senhor. O que eu aprendo quando eu leio esse texto, irmãos? Que mesmo Deus pesando a mão sobre o homem, Ele não quer ver o homem desistindo e fracassando, mas Ele quer ver o homem voltando-se para Ele, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ainda no momento de repreensão, Michel, ainda no momento em que Deus está apertando alguém, Ele está esperando ouvir da boca dessa pessoa: tem misericórdia de mim, Senhor.
Me perdoa, Senhor. Me dá uma nova oportunidade, Jesus. Irmão, em nome de Jesus, não lide com esse Deus como se ele fosse simplesmente um carrasco, porque ele não é. Talvez você se decepcionou com o seu pai terreno foi ruim para você, e agora na hora de se relacionar com o seu pai do céu, você sente dificuldade. Afinal, o padrão de pai que você tem na sua vida não é bom. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: eu sou um pai de amor, que estendo a mão para o homem, para oferecer misericórdia a cada dia, a cada manhã. Irmão, em nome de Jesus, se você tem recebido essa graça e essa misericórdia, eu quero convidar você a levantar sua mão e adorar esse Deus que tem te perdoado, te livrado, te libertado, te dado novas chances e cuidado de você. Esse é o caráter do nosso Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 20, conta a história de uma mulher que o texto bíblico vai chamar ela de Jezabel. E ele disse: eu dei-lhe tempo para que você se arrependesse, e você não se arrependeu. Por causa disso, Jezabel, vou te colocar numa cama, vou matar os seus filhos, vou pesar a minha mão sobre você. Agora, interessante é que mesmo numa vida de prostituição, Deus estava oferecendo oportunidade para que ela se arrependesse. Irmãos, eu preciso pregar isso aqui nessa noite. Você precisa se arrepender. O evangelho não consiste em palavras bonitinhas para agradar você, mas o evangelho consiste em um Deus poderoso que quer te perdoar. Mas para que isso aconteça, você precisa se arrepender. Me parece que nós estamos vivendo uma geração onde, porque nada aconteceu de ruim comigo, eu continuo pecando. Porque Deus não pesou a mão sobre mim, eu continuo errando. E Deus está dizendo: eu não pesei a mão sobre você, porque eu quero ainda ouvir da sua boca: eu me arrependo, Senhor. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Existe um temor nessa casa. O Espírito de Deus está passeando em nosso meio. Ele está te dizendo: arrependa-se. Arrependa-se, porque eu tenho interesse em te abençoar. Arrependa-se, porque eu posso ainda te levantar. Arrependa-se, porque ainda é tempo oportuno para se arrepender. Pastor, que coisa estranha seria se nós pregássemos esse evangelho uma vida toda, onde no final não importa se a gente se arrependeu ou não, Deus daria galardão a todos, Deus amaria e traria todos para o céu, e daria os céus em herança a todos. Seria muito estranho, não é, pastor? Para entrar no céu, aleluia, para entrar no céu tem que se arrepender, irmão. Tem que deixar. Para entrar no céu é difícil, para entrar no céu dói. Eu até falei esses dias que nós estamos num tempo onde tudo que a gente ouve é: seja você mesmo, seja você mesmo. E Deus está dizendo para você: negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. A cruz continua pesada,
e nós temos de tomar ela todos os dias e seguir a Ele. Negue-se a si mesmo, se arrependa, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Oh, meu Deus, meu Deus. Não há quem possa escapar das mãos do nosso Deus. É tempo, arrependa-se. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A longanimidade de Deus está disponível a você. Arrependa-se. Porque quando o tempo da longanimidade se acabar, o juízo virá, e não há quem possa escapar das mãos desse Deus. Não há quem possa alterar o seu juízo, não há. Aleluia. Em nome de Jesus, irmão, se posicione. Em nome de Jesus, tome uma posição na sua vida. Em nome de Jesus, escute o que o Espírito Santo está falando com você. Em nome de Jesus, irmão, você não serve a um Deus morto, você serve a um Deus que vive. Ele está falando aqui nessa noite. Em nome de Jesus, abandona o pecado. Abandona. Eu mandei uma imagem para a Glorinha aí. Tem aí, irmão? Essa imagem eu vi ela essa semana e eu fiquei muito impactado. Está meio distorcido porque ela cresce aqui, mas é um pirulito que tem uma lâmina ali dentro, pastor. E embaixo dessa imagem estava dizendo: não se engane, o pecado leva à morte. O grande problema é que a gente fica ali flertando, se deliciando, achando bom. Mas quando o doce acabar, irmão, é sangue, é dor. Eu sei que hoje é terça-feira, você queria ouvir eu dizendo que Deus vai te dar uma chave de um carro, de uma casa. Mas Deus está dizendo: eu quero te dar a chave dos céus. Eu quero carimbar o seu passaporte. Eu quero te lembrar que o seu nome está escrito no livro da vida. Eu quero te lembrar que eu te chamei para ser santo. Eu quero te lembrar que eu te chamei para ser a minha noiva. Você não é uma meretriz, você é a minha noiva. Você tem dono lá. Aleluia. Aleluia. E então ele vai terminar o versículo 13 dizendo: agindo eu, uma pergunta: quem impedirá? Quem impedirá quando o Senhor decide agir nas nossas vidas? Quem? Isso aqui é muito interessante, porque Deus está dizendo que apesar de o contexto estar falando especificamente sobre juízo, esse texto abrange de uma forma completa o agir de Deus, o agir inquestionável de Deus, que questionamos tanto, o agir soberano de Deus, que nós queremos tanto dar opinião, que nós queremos participar tanto das decisões. E essa palavra é muito profunda, porque, irmão, quando Deus se levanta para agir na nossa vida, ninguém pode impedir. Salmo capítulo 12, versículo 5, número 5, diz assim: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Sabe quando ninguém mais te olha?
quando ninguém mais tem nada para te oferecer, e Deus decide agir na sua vida, te tirar do poço da lama. Quem já viveu isso aqui? Quem já se sentiu na lama? Quem já descobriu que o fundo do poço tem ralo, dá para ir mais embaixo? Quem já viveu isso sabe que quando Deus se levanta do seu trono, aponta o dedo para mim e para você. Quando Deus ouve o nosso gemido, quando Deus ouve o nosso clamor, ninguém o pode impedir. Ninguém. E a gente precisa, irmão, desenvolver, através da nossa fé, levar Deus a se mover em nosso favor. O texto bíblico vai dizer que não há nada que, se nós pedirmos em nome de Jesus, Ele não possa fazer. Todas as coisas. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos ter fé. Fé. Isaías vai descrever que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha por aquele que nele espera. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Isso aqui é profético, tá? Deus está vendo o que está acontecendo com você. Deus está vendo o que está acontecendo na sua história. Mas Ele também está vendo que a sua fé não acabou, e que você não deixou de esperar nele, que você, mesmo sendo oprimido, mesmo sendo tão açoitado por tantas dificuldades, não arredou o pé. E Deus está dizendo: quem pode me impedir de agir na sua vida, de agir na sua casa? Quem é o seu marido? Quem é a sua esposa? Quem é o seu filho? Para impedir Deus de agir. Quando Ele se levanta, quando Ele se levanta, quando Ele se põe de pé, ninguém o pode impedir, ninguém o para, ninguém pode impedir a bênção de Deus na sua vida. Ninguém. Existe uma promessa de Deus sobre você. Feche os seus olhos em nome de Jesus, porque eu quero que o Espírito Santo te lembre das promessas que Ele já derramou sobre a sua vida. Você se lembra quando ainda pequeno, adolescente, criança, Deus já prometia coisas a você. Você se lembra quando jovem, lutando contra o pecado, Deus prometeu coisas a você. A promessa de Deus ainda está de pé, e o Deus que ninguém pode impedir está aqui nessa noite. A promessa de Deus ainda está de pé, e o Deus que prometeu me trouxe aqui para te dizer: quando eu começar a fazer, quando eu começar a fazer, oh, quando eu começar a fazer, quando eu começar, oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Parece que a minha fé está sendo abraçada pelo Espírito Santo. Eu estou sentindo poder nessa palavra que sai da boca de Deus para o seu coração. A promessa ainda está de pé. Se coloque em pé em nome de Jesus. Cadê o louvor? Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e 8 vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: eis que diz o santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
O texto está dizendo que Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, tem uma chave na mão. Essa chave é poderosa, porque quando Ele decide abrir alguma coisa, ninguém pode fechar, Michel. E quando Ele decide fechar, ninguém pode abrir. Só que o versículo 8 diz assim: conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmão? Não é a sua força, não é a minha força, não é o meu jeito, não é o seu jeito. Apesar de mim, apesar da minha pouca força, pela nossa fidelidade e confiança nele, Ele abre uma porta. Ele abre uma porta que ninguém pode fechar. Sabe o que Ele está dizendo, irmão? Mesmo você não podendo, quando eu faço, ninguém retroage a minha ação, ninguém para, ninguém fecha. A porta de Deus está aberta para você aqui nessa noite. Ei, Jesus, aleluia. Você pode estender a sua mão para o céu e dizer: agindo Deus, quem impedirá? Mais uma vez, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus na minha família, quem impedirá? Agindo Deus no meu trabalho, quem impedirá? Agindo Deus na minha... Você pode bater no peito, irmão, bate aí, vai, em nome de Jesus. Agindo Deus na minha vida, quem vai impedir?